Tudo bom, amigos do A Igreja Política e Eu? Mais um podcast, hoje com uma figura que tem chacoalhado as redes sociais, porque tem se oposto de maneira muito clara a pautas que normalmente são defendidas por algumas pessoas que compartilham das suas opções. Eu vou conversar com a Jéssica Ramos Moreno, conhecida como vereadora Jessicão, de Londrina, Paraná. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. E agora eu vou deixar que tu te apresente melhor para a nossa audiência. Olha só, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar participando aqui desse podcast. É uma coisa que eu falo sempre, que a gente tem que fazer o máximo aí de material para que as pessoas escutem a nossa verdade, que escutem a nossa opinião e o que a gente anda, por que a gente anda lutando tanto por ideias. Eu quero dizer aí para o pessoal que tá assistindo, é importante que você saia daquele conforto da hipocrisia de gritar #Globolixo e não ajudar canais como esse, compartilhando, curtindo, se inscrevendo. Isso é necessário. A gente não pode só criticar, a gente tem que fortalecer canais independentes. Já fica um recado. Vereadora Jessicão, aqui de Londrina, 29 anos. Sempre fui aí da galera de cima do caminhão, desde a época do Fora Dilma, mas agora em 2020 me vi obrigada, diante dos candidatos pífios que Londrina tinha, diante de candidatos que a gente sabia que a hora que a coisa apertasse, eles iam fraquejar, tive que sair de uma zona de conforto e pôr o meu nome à disposição. Sem muito enrolação, sem muito planejamento, eu resolvi sair candidato com uma única proposta, que era não ser um motivo de vergonha para aqueles que votassem em mim e que eu estaria lá para defender a direita londrinense. E foi dessa forma, sem dinheiro, sem pai na política, sem família na política, que eu ganhei aí o voto de confiança de 2.523 londrinenses, que me conheciam aí desde a época do Fora PT, Fora Dilma. E agora estou aqui, né, completando um ano como vereadora, trabalhando única e exclusivamente para defender a direita londrinense e ser um orgulho para todos que votaram em mim, terminando um mandato sem nenhuma baixa, sem ninguém olhar para minha cara e falar, puxa, você foi uma decepção ou você não era o que eu acreditava ser. Graças a Deus, concluo meu primeiro ano de vereadora nesse sentido. Que bom. Tu tá à frente da Direita Paraná, né? Isso. Desde 2016 eu sou presidente do Movimento Direita Paraná. Hoje nós estamos de 399 municípios que existem no Paraná, nós estamos em 202 municípios levando material sobre a direita, tudo aquilo que a gente defende, ensinando o amor à pátria, ensinando as pessoas como defenderem os seus filhos dessa nova onda de um povo louco, maluco e tarado em criança aí, de manipulação, enfim, toda essa galera da esquerda que quer atacar as nossas crianças. É um trabalho que o Direita Paraná faz, que é de ensinar aí todos os grupos, independente do tamanho da sua cidade, que possam trabalhar no sentido de proteger os filhos. Muito bacana. Jéssica, me chama a atenção, bom, assim, eu vou entrar um pouco num assunto que pode ser um pouco delicado, tu me perdoe talvez se eu avançar algum momento. Tem isso delicado nenhum não, pode falar aqui. Liberdade de me cortar, tá? Mas tu te posiciona de maneira muito clara, a tua opção sexual, tu és homossexual. Tu, inclusive, tem um relacionamento estável já de bastante tempo com a Mariana, com a Maiara, né? Desculpa, troquei o nome dela. Com a Maiara, que também é advogada, né? Ela está na área do direito, né? Não, ela é engenheira ambiental. Engenheira ambiental? Estudante de direito. Tá. Bom, mas eu sabia que ela tinha um pé no direito. Então, assim, é uma opção que normalmente ela está ligada à esquerda, né? Sim. Fazendo um parêntese para completar minha linha de raciocínio, hoje
eu fiz. Hoje eu tomei posse como presidente municipal do Consciência, que é um partido que está nascendo agora, aqui na cidade de Goiânia, e nós fizemos a nossa reunião de empossamento dentro de um sindicato. E o presidente do sindicato fez questão de dizer assim, ó, nem todo sindicato e nem todo sindicalista é de esquerda. E aí eu vejo na tua bandeira também uma postura que normalmente é atrelada à esquerda, né? E aí eu te pergunto uma coisa, dentro do grupo LGBT, como é que essas pessoas te veem? Porque eu vi uma entrevista tua na Jovem Pan que tu declarava que hoje tu não pode nem participar de um barzinho LGBT nem nada, que tu é rechaçada por defender a direita. Então, assim, parece que a esquerda se apossou de algumas pautas e de algumas bandeiras que, se tu não é de esquerda, tu não pode nem andar dentro de um grupo com o qual tu te identifica, não é verdade? Olha só, eu sou casada faz 5 anos já, eu vejo que é uma missão minha mostrar para as pessoas que elas podem sim lutar contra essa ditadura gaysista que existe hoje. E eu falo isso com muita, como diz a galerinha aí da esquerda, com muito, como diz, direito de fala. A gente tem que lutar mesmo, porque nem todo homossexual é indecente. Nem todo homossexual é fixado em criança, igual a gente anda vendo esses que são da militância LGBT. E aí eu digo sempre, toda essa galera que você vê aí em parada gay, que você vê tendo ensinar ideologia de gênero para as nossas crianças, toda essa galera aí é uma galera que tem sim que ser criminalizada por querer erotizar as nossas crianças, por querer manipular as nossas crianças e invadir uma coisa que é a inocência das nossas crianças. E foi inclusive uma das coisas que fez com que eu saísse da minha zona de conforto. Eu sempre fui muito focado em trabalhar, porque é só trabalhando que eu conquistaria as coisas que eu queria. E na época, quando começaram as manifestações, começaram as primeiras denúncias contra a ideologia de gênero, eu vi que era uma missão minha. Eu precisava, sim, estar do lado de pessoas que lutam contra a ideologia de gênero, contra a erotização infantil, para mostrar que essas pessoas podem fazer isso sem se sentir como a esquerda colocar as pessoas como homofóbicos. Um exemplo claro foi o projeto do Conselho LGBT em Londrina. Muitos vereadores estavam com medo de votar não a esse absurdo que é criar um conselho LGBT numa cidade de mais de 500 mil habitantes, tanta coisa séria para resolver, e a gente discutindo isso. E muitos vereadores tinham medo. Mas na hora que eu sentei do lado das pessoas, falei, olha, isso aqui você está escutando de uma sapatão. Pode votar contra, porque isso aqui não representa a gente. Isso aqui é coisa de gente criminosa que usa a sua orientação sexual como muleta. E como você disse, no meio LGBT, da militância LGBT, eu sou vista como uma traidora. Eu sou tratada como uma traidora por essa galera. E aí é o ponto que eu gosto de mostrar muito nas minhas redes sociais, o nível de hipocrisia desses grupos LGBTs. Por quê? Se você não se prostra às bandeiras da esquerda, se você não se rende nesse sentido de ser uma militância de esquerda, sendo homossexual, aí você pode ser atacado, aí você pode ser xingado, aí não tem problema nenhum as pessoas agirem com violência, porque já que você não é de esquerda, você merece, na cabeça da militância LGBT. E é assim que nós somos tratados aqui, tanto eu quanto a Mayara. Inclusive, na Jovem Pan eu citei esse caso do barzinho, porque, assim, não são lugares que a gente frequenta e nós nunca frequentamos desde que nos conhecemos, porque não são ambientes agradáveis ou qualquer... Não tem um sintoma bom quando você entra, já é uma coisa muito vulgar, muito estranha de estar. Mas o caso que eu conto foi uma amiga que me convidou para um aniversário em um barzinho desses, e eu fui, porque era uma amiga de infância, já conhecia há muito tempo. Mas a hora que eu cheguei, sentei na mesa, a dona do bar bateu no meu ombro
disse, olha, você está incomodando muitas pessoas, você tem como se retirar? Eu falei, oxe, mas eu acabei de chegar, é aniversário de uma amiga, eu não estou aqui para falar nada, não estou aqui para fazer nada, eu estou aqui apenas para comemorar o aniversário de uma pessoa querida. Olha, mas você está incomodando, por favor, se retire. Se eu quisesse, poderia ter comprado uma briga, porque lugar nenhum pode dizer quem são as pessoas que vão entrar ou deixar de entrar. Porém, aquele dia o lugar já não era legal, aquele dia eu não queria estragar o aniversário, mas é assim que nós somos tratados, com a hipocrisia da esquerda, que o tempo todo está dizendo que quer defender as minorias, defender os homossexuais, mas se você não é de esquerda, aí paulada em você está autorizada. Me vem agora, acho que uma situação muito semelhante foi a morte daquele menino, né, que era um congolês, né, que está se virando motivo, justificando vandalismos pelo Brasil afora, que foi morto por negros, sim, mas tem sido apontado como um caso de racismo por ele ser negro, né? Ou seja, a incoerência da esquerda é absurda. O cara foi morto por uma atitude racista, mas por negros. Tu tem uma opção sexual, mas não tem a bandeira esquerdista, então tu também não representa aquele grupo, tu não pode fazer parte desse grupo. Não existe, na verdade, um objetivo comum, existe uma ideologização que ela é totalmente, sim, partidária, né? Assim, eu fico chocado com, sim, coisas que são... Porque é a mais absurda e profunda incoerência, não é? Sim, olha só. Esse caso do congolês é um exemplo muito claro de que os crimes hoje que falam tanto de racismo, homofobia, eles foram banalizados. O crime de racismo e o crime de homofobia. Ele foi banalizado. E eu sempre estou citando alguns casos, por exemplo, todo gay que morre é homofobia. Foi um ataque homofóbico. O cara sofreu um acidente de carro, homofobia. Entra para todos esses dados de estatística aí, a partir do momento que o cara tinha uma orientação sexual diferente, já virou homofobia. Isso é uma forma que a esquerda usa para ficar colocando de mote de guerra, olha, porque nós precisamos lutar contra o país mais homofóbico. Mas são vários os casos que não são crimes de homofobia, que são crimes, como por exemplo, tem um caso aqui de Londrina, de um rapaz que ele estava com problemas ali, querendo muito namorar alguém numa certa noite, resolveu passar numa praça e ter relações sexuais com um rapaz que usava droga, um noiado. Esse noiado topou a proposta desse rapaz que era gay, só que depois que eles fizeram ali, ele quis roubar o menino. E o menino não quis deixar roubar, ele matou o menino. Aí a cidade virou um caos, um crime de homofobia no meio da cidade, no meio de uma praça. E aí teve passeata. Mas peraí, isso não foi crime de homofobia. Isso foram escolhas erradas. E aí eu sempre falo desse caso, né? com todo respeito aos familiares. Mas espera aí, deixar a esquerda usar a morte de um rapaz que errou nas suas escolhas, que errou ao escolher um parceiro no meio da rua, sem conhecê-lo, muito mais, pior ainda, um rapaz drogado. Isso não é homofobia. Isso é um crime, no máximo, de latrocínio. Agora, o que eu vejo é que foi banalizado esses crimes. Existe, sim, pessoas racistas. Existe, sim, pessoas homofóbicas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Por mais que existam pessoas homofóbicas ou racistas, da forma que a esquerda leva a crer que todo mundo que todo conservador, isso é a maior mentira do mundo. E eu falo para você com toda certeza, porque eu já tive cabelo raspado, eu já tive cabelo bem curtinho, andava de cara fechada, desde muito novinha, mas ninguém nunca me tratou como homofobia. Por quê? Porque eu sempre soube respeitar o limite das pessoas. Eu nunca vi um pai, uma mãe, um filho e comecei a ter atitudes com a minha namorada que pudesse ofender aquela família. Ou jamais mexi com uma mulher que eu sabia que não era homossexual e tentei cantarolar e tentei puxar ela.
uma coisa que minha mãe sempre me ensinou desde muito nova é que a gente tem que respeitar o limite das pessoas. E eu creio que eu nunca fui atacada por um homofóbico ou xingada por alguém pelo fato de ser homossexual, porque eu sempre respeitei o limite das pessoas. Tem muitos casos que os gays, a militância LGBT gosta de dizer que foi caso de homofobia, mas ninguém tenta entender o começo de uma briga. Como, por exemplo, existem ações da militância LGBT de beijaço, de entrar no meio de um shopping, todo mundo levantar e começar a se beijar na frente das famílias. E tentar, de alguma forma, fazer com que essas pessoas se sintam constrangidas a entender o amor dos outros. Ninguém tem que entender o amor, ninguém tem que saber o que você está fazendo entre quatro paredes. Isso é um problema seu, um problema meu. Então, a partir do momento que a gente começa a invadir o limite de terceiros, a gente tem que saber que isso pode ter uma reação. Eu mesmo sou uma pessoa que eu falo, se começar com graça na frente da minha família, na frente da minha filha, na frente da minha esposa, com certeza eu brigaria. E eu sou homofóbica? Eu não sou. Mas eu não aceito esse tipo de atitude. Então, assim, a verdade é essa. O crime de homofobia, racismo, na mão da militância esquerdista, foi banalizado. Porque, na verdade, existe uma reação, algumas vezes, a uma ação de constrangimento, né? Então, eu não defendo as reações agressivas, não defendo as reações de, vamos dizer assim, de mesmo que seja uma agressão verbal ou psicológica, enfim, de qualquer esfera, eu acho que isso não cabe, eu acho que isso vai contra qualquer postura cristã. Eu acho que o cristianismo nos ensina a aceitar as pessoas como são e mostrar aquilo no que nós acreditamos. A opção de seguir ou não esse caminho, ela é individual. E isso me leva a uma frase que eu compartilhei contigo antes de nós começarmos a gravar, que é a frase que norteia todo o meu trabalho e que é a frase que me estimulou a buscar a tua participação aqui. Eu milito não para impor as minhas ideias, mas para defender o direito de viver de acordo com elas. Eu acho que quando nós entendemos que as nossas opções, elas são pessoais, as consequências do que nós fazemos, elas também caem sobre nós, nós começamos a entender limites. Nós começamos a entender limites de até onde eu posso ir e até onde eu posso deixar o outro se aproximar. Porque se nós não entendermos também que nós temos que impor limites para que as nossas ideias sejam respeitadas, e isso não é imposição, isso é defesa, nós vamos começar a ter as nossas opções desrespeitadas, né? Então eu acho que, como nós falamos, da militância LGBT, a militância LGBT consciente, né? A militância LGBT que busca o respeito, que busca direitos civis, que busca a estabilidade, reconhecimento civil de uma série de áreas que eu acho que são dignas. Até, vamos falar de uma realidade de 8, 10 anos atrás, um casal gay construía toda uma história juntos, um patrimônio juntos, se um falecesse, o outro não tinha direito ao espólio, né? Então isso não é justo. Eu acho que não é, porque não é uma, né? Aquele casal construiu, sim, uma história, construiu, sim, um patrimônio, e a outra parte tem direito como de um casal heterossexual. Eu acho que isso são limites que realmente, e direitos que realmente devem ser buscados. Às vezes, por defender essas ideias, até dentro dos meus grupos mais conservadores, sou rechaçado, mas é a minha ideia, o canal é meu, aqui eu falo do que eu quiser. Então, agora, uma coisa é isso, outra coisa é tu virar para um pastor e dizer assim, não, tu vai me casar dentro da tua igreja porque eu quero. Não, isso não pode. Peraí, há limites, né? Bom. Eu falo assim, que a minha mãe até brinca que ela fala que é a única homossexual que ela conhece que é estritamente chata, conservadora e quadrada. Eu tenho uma criação dentro da igreja evangélica.
e sei e conheço muito da Bíblia, e eu falo assim, não é que a gente ama o pecado de maneira alguma, a gente não tem que amar o pecado das pessoas, nem quando a gente comete, mas a gente a gente tem que ter compaixão com o próximo, tem que ter, eu falo, não é entender, mas respeitar a decisão do outro. Eu sempre falo assim, eu jamais, se tem uma coisa que me irrita muito e que mexe muito comigo, é quando eu vejo esses grupos tentando enfiar isso na cabeça de adolescentes e crianças, como se, por exemplo, o ensino de ideologia de gênero, como se tivesse que entender que isso é normal, como se tivesse que entender, enfiar isso na cabeça de todo mundo, que um dia você tem que passar por aqui, mesmo que se for para provar que você gosta. Porque isso, a vida da pessoa, daí quando ela é cristã, né? Porque daí se não for, daí é um problema dela também, já não me interessa muito o debate. Mas não é uma vida fácil. E você tem que viver de escolhas. Então a gente tem que entender, eu sempre falo assim, eu tenho os meus pecados, vou ter que dar conta com Deus, mas o que eu aprendi sobre respeito à família, respeito à fé, respeito à pátria, é uma coisa que eu gosto de levar sempre muito à frente da minha vida em qualquer decisão. E inclusive aqui na cidade de Londrina, a maior parte das pessoas que me ajudaram a ser eleita são extremamente conservadores e cristãos. Inclusive, o Conselho de Pastores da cidade chegou a dar uma bronca em alguns vereadores que são eleitos pela igreja e falar assim, olha, quem está defendendo tudo que a gente precisa aqui, na verdade, é a menina lá que é da direita e é homossexual, e vocês? Então, isso chegou a beliscar os caras. Tu virou motivo de pressão. Virei, mas aí pelo menos consegui começar a ter um pouco mais de apoio, porque é uma coisa que eu falo sempre, as pautas da direita, todo cristão deveria defender, porque é tudo aquilo que a gente acredita. E aí quando você vê na Câmara você discutindo para lutar contra a erotização infantil e você vê pessoas não fazendo o mesmo que vocês falam, peraí, tem alguma coisa de errado dentro dessa Câmara, né? Tu sabe que, compartilhando uma história contigo, acho que 2 semanas atrás, ou 3, eu fui participar de um programa de televisão aqui. Esses espaços, graças a Deus, têm sido abertos com uma certa frequência para que a gente possa apresentar as nossas opiniões. E a pessoa com a qual eu debatia é um filiado do PSC. Do PSC não, perdão. Do PCdoB. E no nosso debate veio à pauta a questão de erotização infantil e tudo mais. E aí o mediador do programa trouxe aquele vídeo antigo já, né, já de mais de um ano, do homem nu sendo apalpado por crianças, na companhia dos pais, inclusive. E o cara virou para mim e falou assim, não, aquilo ali é arte, aquilo ali tá normal. Eu disse, como é que é, cara? Peraí, não estou entendendo esse negócio, porque como é que nós vamos dizer que é arte uma exposição do corpo totalmente nu para uma criança que não tem nem a compreensão total do que é o corpo, o que fará o que é o sexo? Aquilo ali é um despertamento prematuro da sexualização da criança. Isso não pode ser defendido por ninguém, independente de opção sexual, independente acho que até de credo religioso, entendeu? É uma questão de bom senso, né? E aí, aí o debate, para ter uma ideia... Esse caso do museu, né, é o que o pessoal fala que era obra de arte, isso é um absurdo. É um ponto que as pessoas precisam começar a entender, que não trata-se mais de política só. Não se trata mais só de uma discussão, porque tem muita gente que evita falar sobre política. Não é mais sobre política. Se trata de uma guerra entre o bem e o mal mesmo. Nós estamos falando de pessoas pervertidas que utilizam essa história de arte, essa história de inclusão,
essa história de é mais amor, mais paz, mais liberdade, mais inclusão. Mas peraí, tudo tem limite. E a gente começa pelo princípio de que criança é um negócio sagrado e que ninguém tem que mexer. Ninguém tem que apresentar nada de novo e que as decisões de apresentar qualquer coisa, e aí qualquer coisa decente, é uma decisão do pai e da mãe. Até se o pai e a mãe levam, por exemplo, num lugar desse, já é algo que está ferindo, sim, um direito da infância, da proteção da inocência daquela criança. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas precisam parar de achar que é só uma briguinha de time político. Nós estamos falando de guerra mesmo, guerra espiritual, que enquanto a gente está dormindo, a coisa está fervendo, tem pervertido pensando qual forma eu vou lançar mais uma novidade para atingir as crianças. E eles tentam atingir de todas as formas, na escola, através de propagandas, através de novos filmes, novos gibis. Então, a coisa está ficando cada vez mais feia. Eu falo que são os tarados pelas nossas crianças. Tu sabes que hoje eu estava zapeando pela Netflix. Eu gosto de dar uma assistida nos programas que eu libero os meus filhos a assistirem. E aí eu vi, eu tô com 44 anos, então assim, o meu tempo era outro, né? Assim, então os meus desenhos eram He-Man, Caverna do Dragão e tudo mais, que se a gente vai fazer uma análise mais profunda hoje não eram nem tão adequados assim, mas ok. E aí eu vi que tem um remake do He-Man. E aí chamou a atenção, entrei. Bom, o He-Man morre no primeiro episódio, e quem assume o papel principal, o protagonismo, é a Teela, que era a amiga do He-Man e tal. Sim. A Teela tem uma amiga que é a parceira dela nas lutas, nas batalhas e tal. Que tu vê, qualquer olhar mais desatento que seja, tu vê que existe algo a mais ali do que uma amizade de uma parceira de lutas. Então, o que eu falei assim, esse aqui tá fora da lista. Porque o que eu vi ali? Primeiro, eu vi uma bandeira feminista absurda, porque sim, sai de cena. Já fizeram isso com 007 agora no último, eu fiquei indignado com isso, mas tudo bem. Sai de cena o personagem masculino, entra a personagem feminina, e com uma banalização, uma normalização de uma relação homossexual. Como eu te falei. É esse o ponto que eu sou contrária. Essa banalização dessa questão da orientação sexual, porque isso não é normal. Não é normal. Eu fui induzida ao erro na minha adolescência. Eu aprendi a gostar de mulheres, eu não nasci gostando de mulheres. Esse é o ponto que as pessoas precisam entender. Eu fui induzida ao erro, a achar que isso era legal, achar que isso era normal, através de uma escola que era muito bagunçada. E hoje eu falo assim, eu não gosto de mulheres, inclusive eu sempre falo isso, eu amo a Mayara, porque ela é uma pessoa sensacional e parceira. E sempre falei uma coisa que o pessoal fala assim, mas como que você pode falar isso? Eu falo assim, eu nunca, antes de conhecê-la, eu falava assim, eu gosto de meninas, sempre me envolvi com meninas, mas eu nunca vou dizer que não vou me envolver com homem. O pessoal achava chocante, eu nunca me envolvi. Mas a grande verdade é que a gente precisa ter um olhar atento a isso, essa banalização da orientação sexual. E isso está em quase todos os filmes. Inclusive, esses dias eu pus um filme no Netflix para assistir, na casa da minha sogra e do meu sogro, e de repente começou a menina cantarolar a outra menina, e meu sogro e minha sogra na sala, e eu comecei a me dar uma vergonha, e aí parece até engraçado me ver falando isso, por ser homossexual. Isso não quer dizer que eu acho isso legal, que eu acho isso emocionante, enfiar a goela abaixo das pessoas. E começou a me dar um nervoso, aquele negócio, daí o filme, daí eu catei, bati no braço da Mayara e falei, tira esse filme, pelo amor de Deus, que a coisa começou a ficar estranha. Era um filme sobre aventura, sobre ficção científica, mas começou a puxar para esse lado. Eu falei, tira isso, olha a vergonha, meu sogro, uma pessoa com mais idade, minha sogra. Eu falei,
O que vão pensar? E a verdade é essa, a coisa tá banalizada, tá enfiada goela abaixo. É a ditadura gaysista. Me mandaram uma figurinha que eu achei sensacional, que é o momento que nós estamos vivendo. Se você não for colorido, se você não for gay, não amar os gays, você é homofóbico. É simples assim. A figurinha era um rolo compressor, né? Com vários coloridinhos em cima e as pessoas com cores normais, neutras, andando, e ele passando por cima e deixando elas coloridas. E é isso que estão tentando fazer e que a gente tem que impedir. Essa é a palavra. Bom, fico positivamente chocado com as tuas declarações. Eu já conhecia as tuas militâncias, mas não tinha te visto falar de maneira tão rasgada e fico muito feliz com isso. E aí me leva a uma... Acho que essa pauta do LGBT nós já debatemos bastante, e aí me veio o plus, porque a lei de conservadora bolsonarista. E aí eu acho que deve ser o teu... onde tu mais apanha, creio eu, né? Porque hoje em dia a gente se posicionar ao lado do presidente Bolsonaro, ou a gente só tem dois extremos, né? Ou a gente recebe aplausos e apoio, ou a gente recebe muita pancada, né? Não existe, nesse ponto, não existe o meio termo, né? E aí tu vem com uma proposta muito forte de apoio ao presidente. O teu material, já vi ele republicado nas redes sociais da Carla Zambelli, já vi republicado nas redes sociais da Bia Kicis, já te vi várias vezes ao lado do presidente e tal. E aí, como é que tu lida com isso? Porque eu acredito que deva ser um agravante diante da comunidade, né? Sim, olha, eu tenho uma admiração completa pelo Bolsonaro, muita mesmo. A Mayara vive brincando que ela fala assim, eu não sei o que eu vou fazer a hora que esse cara em 2026 tiver que sair, porque a Jéssica vai perder um herói. Mas não é assim, não. Algum lugar bom ele vai estar. Mas o presidente Bolsonaro, antes eu conheci ele em 2016, pessoalmente. E antes disso, eu já assisti alguns vídeos dele, não gostava muito, até assim, na época do Fora Dilma, eu vi uns vídeos dele e eu falava, esse cara é mais um que fala, e duvido que seja realidade. Mas gostava das coisas que ele defendia. Eu tenho essa coisa de que a pessoa que respeita as crianças, que protege as crianças, merece todo o nosso olhar e nossa dedicação para saber, peraí, se esse cara tá querendo que pais e mães cuidem dos seus filhos e o restante que entenda essa ordem dos fatos, porque não é professor que manda nos nossos filhos, não é apresentadora de programa de criança. Então, eu acompanhava ele, às vezes eu não gostava muito, mas eu falava, bom, ele tem um caminho pelo menos certo, né, das defesas. E aí, em 2017, trouxeram ele aqui em Londrina. Foi em 2017 que eu conheci ele pessoalmente. Em 2016, estava assistindo bastante material dele. Em 2017, ele veio para Londrina e eu fiquei responsável pela agenda dele aqui em Londrina, em Maringá, quando ele era deputado federal. Eu já mandava bastante mensagem para o Eduardo Bolsonaro. Eu falava, olha, essa defesa que vocês fazem contra a ideologia de gênero, vocês estão certos. E sempre mandava para ele, saiba que aqui em Londrina tem, sim, uma homossexual que apoia as pautas de vocês e entende que esse é a forma correta de combater esse trabalho fissurado nos nossos adolescentes. E aí o Eduardo começou a responder, achou legal, né? Essa coisa que eu mandava, eu falava, eu sou homossexual, assumida desde os meus 13 anos, e eu tô aqui para dizer que podem contar comigo nessa briga. E aí fiquei responsável pela agenda dele aqui em Londrina e Maringá. A primeira coisa que eu achei muito legal foi que quando ele chegou aqui, ele perguntou, você que vai cuidar da minha agenda? Eu disse, sou eu. Daí me apresentei. Ele falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar, amanhã às 5 horas da tarde é o horário que sai o meu avião aqui de Maringá. E eu me comprometi com a minha esposa toda sexta-feira de jantar com ela e com a minha filha. Então, eu não posso me atrasar. Independente de onde eu esteja, me faça estar às 5 horas da tarde em Maringá, dentro do aeroporto. Eu falei, ok. Isso eu achei muito legal,
Porque, conhecendo alguns políticos, você vê que muitos defendem a família, que muitos defendem toda essa coisa de proteção às crianças, proteção à família, mas a hora que você conhece pessoalmente, são grandes decepções. São grandes canalhas que não sabem o que é, de fato, respeitar uma família, respeitar o fato de ser casado, o fato de ser pai, não se dão um respeito. E aí, quando eu conheci ele, eu achei isso já muito legal, porque isso demonstrou um respeito, tanto com a esposa quanto com a filha. E aí, no decorrer das agendas, eu falo assim, que foi o momento que virou a chave. Eu falei, puxa, eu preciso ajudar esse cara daqui até onde ele quiser chegar, porque, de fato, ele é tudo aquilo que ele prega. Era um cara que a gente levou 10 seguranças para cuidar dele, ele tirou todo mundo da frente dele e falou, não, as pessoas querem me ver, querem me abraçar, querem tirar foto, é isso que eu vou fazer. Se eu tiver mais agenda, nós vamos atrasar um pouco, mas eu vou dar atenção para todo mundo que está aqui. E isso é outra coisa que eu acho que deve ser levado em consideração, porque parte dos políticos do Brasil se sentem semideuses, estrelas do rock. E que o povo é lixo. E que o povo é lixo. E isso é uma das coisas que mais me dá nojo de alguns políticos, é quando o cara vira qualquer cargo que ele se eleja, ele se afasta das pessoas como se ele fosse um ser superior. Peraí, você só é um empregado, você só passou ali no RH e ganhou os votos para ser empregado do povo. Eu falo assim, isso não é uma coisa populista, é uma realidade. Você não foi eleito porque a pessoa queria. Inclusive, né? Você não foi eleito para ser uma estrela do rock, para ser um famosinho, o cara que se sente mais que todo mundo. Você está ali para trabalhar, de verdade. E aí o Bolsonaro mostrou muito dos pontos, de tudo que eu assistia nos vídeos dele. Em 2017 ele mostrou que era o cara que de fato falava e cumpria. E aí o ponto que eu falo é que qualquer dúvida de que o Bolsonaro tivesse algum pingo de homofobia dentro da cabeça, do coração dele, ficou sanado aquele dia. Na época que eu conheci o Bolsonaro, eu tinha o cabelo bem curtinho, parecido com o seu, assim. E bem marrento, assim, eu tava bem mais nova. E aí, eu falo assim, a coisa do jovem adolescente é um saco, não é um tédio, porque a gente se sente mais do que é. E aí ele me abraçou, brincou comigo, fez piada e me tratou super bem aqueles 2 dias. Eu falei, puxa vida, eu falei de homofóbico, esse cara não tem nada, mas nada mesmo, fez brincadeira. E aí, quando você vê alguém se aproximando dele, pulando pelas coisas dele, ele abraça, ele cumprimenta e é tudo bem. E eu falei, bom, esse é o cara que merece o meu apoio. E depois disso, em 2018, fiz campanha ferrenha para ele, não encontrei ele em 2018 nenhuma vez. Mas assim que eu tive a oportunidade em 2019, eu fui para Brasília. E eu fui com uma caravana, assim, não tinha um contato próximo com ele. Mas a hora que ele me viu lá no meio das 40 pessoas que estavam em Londrina, ele falou, a menina que cuidou de mim em Londrina, e já me puxou, e vem cá, e assim foi. Depois eu fui mais algumas vezes, fui agora como vereadora, e toda vez que eu chego lá, que ele me vê, ele, menina de Londrina, e me puxa, Jéssica, vem cá. Me ajudou na campanha, inclusive, fez um vídeo dizendo que poderiam confiar em mim. Então, eu tenho um apreço ali por ele, que a Mayara brinca, que é engraçado que ele me convidou para almoçar com ele lá no Palácio do Planalto, e eu fiquei bem emocionada, né? Porque algumas pessoas tiraram sarro e falaram, você só almoçou com o presidente. Eu falei, não, eu almocei com o presidente da República e com um cara que eu admiro politicamente, é um profissional que eu admiro. E o cara, o almoço dele no Palácio Planalto, arroz, feijão, bife e ovo frito. Eu vou olhar, a Mayara inclusive estava junto comigo, porque a gente foi para lá porque eu queria levar alguns presentes que eu tinha recolhido aqui do pessoal de Londrina. E os seguranças lá, o pessoal da guarda, do exército, deixaram só eu entrar. Aí a hora que eu entrei lá, ele falou assim, mas cadê a Mayara? Que ele já tinha brincado algumas vezes, que ele encontrou nós duas,
E aí eu falei, ela ficou lá fora, o rapaz não deixou eu entrar. Depois ele chamou o cara, vá buscar a Mayara agora, elas vão almoçar comigo. Aí a Mayara chegou assim na sala lá do almoço, ela até ficou olhando, porque mandaram ir entrando numa cozinha lá, e nós fomos entrando. Ela falou assim, ela tava parecendo criança olhando assim, o ídolo almoçando ali, mas eu fiquei muito orgulhosa e honrada, porque ele é um cara que é gente como a gente. Tudo aquilo que você vê nos vídeos é importante isso, porque eu vou ser bem sincera com você, tá? Até as meninas do Acorda Senado aqui de Londrina, uma vez eu falei para elas, tem muito político que a gente acha sensacional na internet, mas que a hora que a gente conhece pessoalmente é um verdadeiro fiasco, uma verdadeira vergonha. Tu falou do Acorda Senado, eu não sei se tu te lembras, nós tivemos aquele evento em Brasília que ele participou, né? Acho que tu não chegou aí, né? Não, mas Mas tu lembra do evento, né? Uhum. O Simpósio de Cidadania Cristã, nós contamos com a presença dele, da Michele, alguns ministros, enfim. Foi um evento, que o Palácio nos deu muito apoio. Era um simpósio onde nós queríamos falar de política, apresentar os resultados do governo para o grupo que tem dado esse apoio, né? Não era um simpósio ideológico, não era um simpósio... enfim, era um simpósio segmentado, mas era um simpósio político. E ele foi. Ele estava programado para ele chegar às 3 horas, acabou que ele atrasou, chegou às 4. Até aí, ok, né? O cara é o presidente da República, né? Normal, né? Um atraso. Só do cara passar lá, se ele disser só passar, se subisse no palco, beleza, galera, vim aqui dar um abraço para vocês e tô indo embora, já seria algo que muito nos honraria por quem ele era. Mas não. Sabe o que aconteceu? Ele chegou às 4, ele compôs a mesa, ele esperou que todos falassem. Depois ele fez o discurso dele, que durou... o tempo previsto dele conosco era de mais ou menos, se eu não me engano, era 1 hora e pouco. Ele esperou que todos falassem. Era a última agenda dele do dia, porque já era final, né? Foi encaminhando para o final da tarde. E aí nós, da organização do evento, nós estávamos programando que nós chamaríamos as caravanas dos estados para tirarem uma foto com ele. Ele ficaria à frente, a caravana inteira atrás, e seria feita uma foto por estado. Menina, se eu te disser o que aconteceu, daí o povo não se segura, né? Porque o brasileiro é bagunceiro de nascimento, né? E a galera ia lá e querendo tirar uma selfie e tal. Aí ele viu que não ia rolar aquele negócio da caravana. Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, diz pra galera fazer uma fila aqui. Jéssica, ele bateu foto com todo mundo que topou entrar na fila. Com todos, um por um. Resultado, ele saiu de lá 7 horas da noite. Nossa. Ele atendeu a todos. E foi logo depois dele ter tido um quadro de internação. Tanto que a médica dele estava junto com a comitiva presidencial, porque ele estava no risco de ter que voltar para o hospital. E mesmo assim, ele atendeu a todo mundo. Ali, eu vi a mesma coisa que tu visse. Eu falei assim, é diferenciado. Entendeu? Eu já tinha estado com ele ainda também. Eu o conheci pessoalmente no mesmo ano que tu. Eu o conheci em 2017 no gabinete dele. Que quando eu entrei, eu falei assim, não, cara, isso aqui não é um gabinete de um deputado federal. O cara tinha um pôster do Palmeiras na parede, entendeu? Era um negócio surreal. O gabinete mó zona, assim, cheio de tranqueira espalhada para tudo que era lado e tal. Mas o cara, a hora que eu entrei no gabinete, e eu estava acompanhando uma pessoa que já o conhecia, a seriedade com a qual ele tratou a nossa reunião foi algo positivamente constrangedor. Eu disse, ali eu vi assim, não, dá para apoiar esse cara, sabe? O cara é diferenciado. Aí tá, beleza, fiz essa campanha, tudo mais e tal. Aqui em Goiânia militamos ferrenhamente para a eleição dele. E aí depois, o cara vira presidente, aí tu começa a ver o cercadinho, o cara começa a abrir um canal de conversação com a população. Quer falar com o presidente? Vai pro cercadinho, o cara vai falar contigo, bicho. E essa é verdade. Né?
aquele cara lá do gabinete bagunçado não mudou. Disse, pô, que legal. Aí, por conta dos movimentos que a gente está, até movimentos em comum que nós temos, comecei a me aproximar mais do Palácio. Outras oportunidades, o cara é a mesma coisa. Aí o cara vai no simpósio e diz assim, não, vou tirar foto com todo mundo. Não, não é... Pode parecer pouco, às vezes para o internauta que está nos assistindo pode parecer pouco. Pô, mas eu milito com política há 25 anos, praticamente. Eu comecei muito cedo a militar politicamente. Pô, para tu chegar no governador é um sacrifício, para tu poder ter uma agenda do governador é um sacrifício. Pô, o cara é o presidente da República, bicho, entendeu? Entenda a diferença da proporção. O cara é, no mínimo, 24 vezes maior do que o governador do teu estado, porque ele representa todo... Mas é sobre isso que eu falo com as pessoas. É sobre ser a mesma pessoa. Muitas pessoas entram na política atrás de poder, atrás de status. E essas pessoas que estão... hoje eu até comentei em uma reunião. Existem 3 tipos de político. O cara que está atrás de dinheiro, o cara que está atrás de poder e o cara que tem uma missão. E o Bolsonaro, ele tem uma missão. Ele tem uma missão. E a gente se choca e a gente se sente muitas vezes surpreso com as atitudes do presidente pelo fato da gente ter tido tantos políticos ruins. Tantos políticos que se sentem estrelinhas, que se sentem as estrelas do rock. É como você falou, e eu vou falar para você, não é diferente, tem vereador que se sente assim. Tem vereador, eu falo assim, poxa, eu conheci alguns vereadores em uma agenda em Brasília que tinham vários, e de vários tipos de partido e de lados políticos, que os caras se sentiam os próprios deuses. E eu falei, gente, você só é vereador. E vereador é só, eu falo assim, vereador é só fiscal do... Obrigada. É só fiscal do povo, a gente só tá aqui para trabalhar. E ontem, por exemplo, ontem eu fui numa feira, e eu já trabalhei na feira de freelance, pegava uns bicos na feira, ganhava 25 por dia ali em alguma barraca que eu conseguia, e eu continuo indo na feira do mesmo jeito. Eu sou fissurada em pastel, em espetinho frito. E ontem eu fui, ontem estava bem lotado, porque fazia dia que estava chovendo, e ontem fez um calorzão. A hora que eu sentei na feira, aí começa. O pessoal passa, olha, eu sempre tô de colete, né? Vereadora Jessicão. Aí o pessoal olha assim como se eu não... Mas por que ela tá aqui? E aí eu já conheço todos os donos das barracas, já chego gritando, epa, cadê meu espetinho? E já vou, e fico lá com o pessoal conversando. Mas as pessoas ficam, até ontem a Mayara comentou, aquele cara que te encontrou na barraca lá nordestina, ele ficou feliz de te ver numa feira. Daí eu falei assim, mas Mayara, eu tô aqui toda quinta. Daí ele falou assim, mas a cara dele foi essa. Mas é porque a gente não é ninguém diferente, não muda nada, muda uma questão de responsabilidade. Mas eu acho que a população tem uma visão equivocada do político, né? A população acho que já coloca o político nesse pedestal, né? O cara já tem uma tendência a querer ir para o pedestal. E a população acho que às vezes impulsiona isso, né? Eu acho que... Eu falo assim, o brasileiro ele tem baixa autoestima. Porque se o brasileiro... Eu falo isso. Não é verdade? Porque se o brasileiro entendesse, filho da pátria linda que nós somos, nós teremos tudo para ser os maiores arrogantes do planeta. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, nós temos o pulmão do mundo, nós temos belezas naturais de todas as espécies, nós temos um litoral lindo, nós temos uma serra linda, nós temos atrações turísticas para verão, outono, primavera, inverno. Né? Nós somos um país extremamente abençoado. Né? Só que nós não temos autoestima, nós temos um vitimismo entranhado dentro da nossa população, que eu acho que o político se faz valer desse vitimismo e se coloca num pedestal. Tu falou de vereadores aqui na cidade de Goiânia. Nós já trabalhamos aqui para eleger vereadores que foram a maior decepção pós-eleitos, porque o cara não atende, mas o cara, na verdade, não atende, não. O cara muda de telefone.
O cara mudou o número do telefone. Pô, bicho, tu tá aí porque nós trabalhamos a teu favor. Nós fomos pra rua buscar o teu voto. E agora tu não nos atende para entender as pautas do grupo que te elegeu? Ah, não, pelo amor de Deus, né? É difícil. Eu falo uma coisa sempre. Eu fui assessora parlamentar do Felipe Barros, quando ele foi vereador. E também fui parlamentar, inclusive. Né? E também fui assessora dele quando ele virou deputado federal. Mas também fui mototáxi dele quando ele ainda era presidente do DCE de Londrina, da UEL. Então eu já conheço ele há um bom tempo. E essa é uma coisa que a gente conversa desde a época que ele se elegeu pela primeira vez como vereador. Se você trabalha, se você atende as pessoas que você se comprometeu durante a campanha, você não tem nem esforço na próxima campanha. Você não precisa ficar desesperado, você não precisa enlouquecer atrás de dinheiro e gastar mais dinheiro ainda numa campanha, porque se você tem resultado, qual é a dificuldade? Porque o resultado as pessoas fala por si, né? Sim, o resultado fala por si. E eu falo assim, hoje a rede social, ela serve como uma prestação de contas semanal. Eu gosto de postar muito as visitas que eu faço, porque eu sou uma vereadora que eu não tive um bairro que me elegeu. Eu não tive uma concentração de votos só em um lugar. Eu tive voto em todas as urnas da cidade. Picadinho, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, porque meu voto foi ideológico. Só que a partir do momento que eu me tornei vereadora, eu tento conciliar as duas coisas e mostrar que dá, sim, para defender a parte ideológica, a parte moral, preservar os bons costumes e a moral da cidade e defender esses projetos ideológicos. E também dá para ser uma vereadora prestativa, não uma vereadora que fica enfurnada dentro de gabinete, tomando ar-condicionado nas costas o dia inteiro. E aí é uma coisa que a gente, que no gabinete a gente divide muito bem, para não falhar de forma nenhuma com a galera ideológica, mas para mostrar que dá sim para fazer um trabalho de rua, que dá sim para saber o problema da Dona Maria, o buraco na rua. Só que, infelizmente, quando você não é cupincha de político, de prefeito, de executivo, você pode fazer todo esse trabalho de atender, mas você também não consegue muitos resultados com facilidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu visito. Eu falo assim, olha, eu estou levando tua demanda, mas como eu não sou puxa-saco de prefeito, vai demorar um pouco mais para a gente tampar esse buraco. O resultado demora, mas vem, né, Jéssica? Trabalhando vem, né? Escuta, e aí eu vou falar uma coisa para você, a verdade, acima em qualquer tipo de diálogo, a verdade é a melhor escolha. Quando eu olho para uma pessoa e falo assim, olha, eu não prometo para você que eu vou resolver o problema dessa praça que precisa ser limpa. Por quê? Porque se tentarem me chantagear, olha, vote tal coisa que eu vou te dar tantas pracinhas arrumadas, eu não vou votar. Mas então eu vou brigar, eu vou cobrar, eu vou fiscalizar, eu vou mandar esse pedido, mas eu não te prometo, porque a maior parte das pessoas que consegue isso é gente que tem conchavo político e eu não tenho. Aí o pessoal fala, não, tudo bem, não precisa fazer nada de errado se for para mudar essa praça. Eu dou um jeito, eu aguento isso aqui. Isso é muito legal, essa relação de verdade com as pessoas, eu acredito que é a chave do sucesso. Porque eu não prometo, tento brigar, mas também não decepciono na hora dos votos dentro da Câmara. Eu acho que isso mostra posicionamento, né? E é o que tem faltado demais na nossa política, é posicionamento, né? Porque o que a gente falastrão tem muito, né? Isso está sobrando. Isso está sobrando. Tem. Mas eu vou falar uma coisa para você, não tem nada mais gostoso do que você ver as pessoas votando uma coisa que vai dar errado, que vai dar problema com a população, e você poder votar tranquilamente, não, porque isso aqui é ruim, e você sair dali limpo, com a consciência tranquila.
podendo de fato sentar no meio de uma feirinha, podendo ir pro meio da cidade, que ninguém vai te julgar por você ter feito um voto errado lá dentro. E a maior parte das pessoas que votam e que saem queimadas é porque estão devendo algum conchavo, estão devendo alguma pedra política, né? Rabo preso, no final das contas. É verdade. Tu tá no PP, né? Eu tô. Inclusive, é o partido do prefeito da minha cidade. Ah, é o partido dele? É. E me diz uma coisa, vai ficar no PP? Sim, sim. A nível municipal, sou bem maltratada politicamente dentro do partido. Não, o pessoal daqui não gosta porque eu não obedeço do começo ao fim, né? Eu faço o que eu acho justo para a população. Mas a nível estadual, o líder do presidente Bolsonaro, é o Ricardo Barros, é o presidente do nosso partido aqui. A nível estadual, né? E é com ele que eu trato, olha, o pessoal de Londrina não está gostando do meu trabalho dele. Faça o seu trabalho, você é do time do Bolsonaro, a gente não vai mexer com você, siga tranquilo. Ele está à frente da Comissão da Família, né? Sim, sim. Ele é um representante, eu tenho uma admiração ao Ricardo, assim como tem um deputado aqui de Goiás, eu não sei se tu conhece, chama Francisco Júnior. Eu acho que são os dois deputados católicos mais ativos dentro da bancada católica. Apesar de eu ser de denominação evangélica, eu respeito muito o trabalho desses dois deputados, porque são dois deputados que falam em nome de uma maioria da população. A maioria da população brasileira se declara católica, né? Não podemos querer que a bancada evangélica tenha todas as pautas para si. Bem pelo contrário, eu acho que como cristãos, que todos somos, temos que dividir o peso da responsabilidade de defender esses valores. E o Ricardo é um cara que eu tenho muito respeito, muito apreço pelo trabalho dele. Ele teve com algumas lives no Acorda, sempre de uma prestatividade constrangedora. É um cara, muito bacana. Está muito bem de presidente estadual aí. E me diz uma coisa, Jéssica, geralmente as nossas conversas aqui ficam em torno dos 50 minutos, a contigo está muito gostosa e já está em 58. Mas vamos lá. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Quais são os teus planos para... penso eu que como primeiro mandato, acredito que tu vai querer concluir esse primeiro mandato, mas tu quer representar o estado do Paraná? Como é que é? Olha só, a última vez que eu estive em Brasília, até através do Eduardo, alguma das pessoas ali do Direita Nacional, existiu esse convite que eu saísse para a estadual. Eu falei, olha, revejam aí as contas, se tem necessidade que eu de fato saia, porque eu tenho um compromisso com o município. É o meu primeiro mandato, eu tenho bastante coisas que eu comecei e eu gostaria de terminar, principalmente valorizando a economia da minha cidade, que é a segunda maior cidade do Paraná e que precisa começar a abraçar indústrias e empresários e não só dar tapa na cara e mandar eles embora para outra cidade. Mas eu disse que, olha, se for uma missão, se for do entendimento do grupo que é necessário que eu vá, porque eu estou à frente do Direita Paraná, porque o meu nome foi um pouco mais longe nas cidades do Paraná, tudo bem, eu vou. Mas eu quero saber se esse é o plano, se eu estou dentro de um plano no qual visa ter aí uma maioria pró-governo, pró-direita, defendendo as nossas pautas. Então é uma coisa que eu falo sempre, tanto nos cursos, dentro dos grupos que a gente faz do Direita Paraná, é que política não é guerra de ego. A gente tem que saber. Tudo bem, se é para ir, nós vamos, se não é para ir, também não vou. Essa coisa de sair, a gente está vendo aí uma grande discussão sobre o governo de São Paulo, essa guerra de ego é o que joga a direita no fundo do lixo. Muitas vezes a gente tem que começar tudo de novo. A hora que o castelo está crescendo, a hora que a gente está criando uma base, vem uma porcaria de uma guerra de ego, quebra com tudo. Isso é uma coisa que eu falo sempre, gente. A gente tem que saber a hora de pôr o pezinho no freio, dar uma segurada. É como eu disse, eu estou à frente das manifestações desde a época do Fora de Uma. Conheci o Felipe naquela época e ele quis sair e ele estava se sentindo preparado. Nós fortalecemos ele.
e assim ele quis ir para deputado federal, nós fortalecemos ele. E é assim que tem que ser. Tem que ser por uma questão de estratégia, de alcance e de atingir o maior número de pessoas. E defendendo os nossos princípios. Não para... Eu falo sempre assim, até escrevi na postagem do Entraub um recado que eu achava legal escrever para ele, mas ele me bloqueou. Eu disse, olha, Entraub, eu falei, vamos ser menos egoístas. Brasil acima de tudo, não meu umbigo acima de todos. Então, se a gente está tendo uma estratégia de que é melhor um nome, vamos dar uma segurada e estudar qual é o melhor momento para você. E a gente precisa ter estratégia, precisa. Então, assim, no meu caso, eu disse que estou preparada para o que na conta ali, na estratégia, for o melhor. Mas essa missão louca de pegar um cargo acima de tudo, isso aí não é comigo. Eu acho que nem combina com o teu discurso. Agora, do Abraham foi até um pouco decepcionante, né? Ele me bloqueou e eu ainda escrevi com todo respeito, cara. Tô te falando de uma coisa. Vamos focar no Brasil. Vamos focar menos na gente. Mas ele ficou bravo. Não tem problema. Não, eu acho que... Tem um ditado que meu pai falava. Eu gosto. Meu pai era o rei dos ditados. Eu uso aqui volta e meia. Volta e meia, não. Volta e volta, não precisa nem meia. Ditados que eu aprendi com meu pai. Ele tinha um que eu acho que é bem, bem certo. Assim, é no andar da carroça que as melancias se ajeitam, né? Eu acho que com o tempo que a gente vai entendendo quem cabe dentro dos projetos que nos representam, né? O Abraham fez opções. Eu acho que ele vai ter que arcar com as consequências delas, né? Eu acho que perdeu muita relevância dentro dos movimentos de direita, dos movimentos conservadores, essa atitude dele. Eu acho que é um cara que, se tivesse entendido o tempo das coisas, ele certamente poderia ser um excelente senador ou até mesmo governador do estado de São Paulo, mas optou por não entender o tempo e querer trabalhar dentro do tempo dele, né? E a gente sabe tu vem de formação cristã, tu sabe que a Bíblia nos ensina que para todas as coisas tem o seu tempo, né? Então, quando a gente quer trabalhar no nosso tempo, diferente do tempo de Deus, a consequência com certeza não vai ser boa, né? Mas, enfim. Jéssica, só te agradecer, né? Só te agradecer. Eu fico muito feliz com a nossa conversa. Eu fico muito feliz em ver uma mulher jovem. 29 anos, tu tem uma história inteira pela frente, com valores tão bem alicerçados, né? Eu não vou ser hipócrita dizer que a tua opção me representa, né? Como evangélico, não, mas respeito. Eu acho que tu tem valores que são invejáveis, inclusive muitos heterossexuais, entendeu? Não é isso que te diminui em nada, na minha opinião. Bem pelo contrário, eu acho que tu é uma voz dentro de um grupo que poucos conseguem entrar, é um grupo muito fechado. Eu sei que é um grupo que tem dado as costas para ti, mas eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Eu quero dizer que tu tens, no Acorda, tu já usufrui desse espaço, mas no Acorda Senado tu tens uma porta aberta para a tua voz. E no nosso canal aqui, a Igreja Política e eu também. Fico muito honrado com o teu tempo, muito grato pelo teu tempo. E quero deixar aqui os meus mais sinceros votos de sucesso na tua carreira, porque é uma coisa que tu falou no meio da nossa conversa aí que eu achei bem interessante. É que tu falou que é trabalho. Ser político é trabalho. E muitos pensam que ser político é um cabide, né, para poder mamar. Não, é trabalho, é um emprego. Né? E eu fico muito feliz em saber que tu está ocupando muito bem o teu espaço e está cumprindo muito bem com as tuas obrigações nesse teu emprego, nesse teu trabalho. E eu espero que ele seja uma carreira muito, muito duradoura, em nome de Jesus. Obrigado mesmo. Eu agradeço demais o convite. É um grupo que, até o Acorda é um grupo que eu comecei a admirar muito, até pelas pessoas que representam aqui em Londrina, é importante ser dito. Que são pessoas de credibilidade na cidade e que estão representando o grupo muito bem na nossa cidade.
Agradeço demais a conversa, o bate-papo, eu gosto disso mesmo, o podcast, esse bate-papo com naturalidade, sem nada combinado, é a melhor coisa que tem. Quando começa a combinar demais qualquer assunto, já me irrita, porque parece que a gente vai fazer algo que não é o Fica correto. Fake, né? Fica fake, né? Pô, fica falso pra caramba, a conversa fluiu super bem. Fico muito feliz. Não, foi super bem, agradeço demais o convite e também deixo aqui para você o meu respeito pelo seu trabalho. Os meninos, sempre antes da gente fazer uma live, os meninos que trabalham comigo sempre fazem um release da página, de tudo, e eu já conhecia, né, o movimento e tudo, os grupos, mas eu assisti alguns vídeos, li algumas coisas que os meninos juntam para mim, que é para eu saber aonde eu tô entrando, porque também tem vários convites de live que chegam que são Osciladinha, só oscilada. Mas obrigado pelo convite, tá? Deus te abençoe demais, abençoe sua família, seus gêmeos. E estou à disposição. Saiba que aqui em Londrina, o que precisar do Paraná, as nossas páginas estão à disposição. A gente, toda vez que sai alguma campanha através do Acorda Senado, ele é jogado em todas as nossas redes sociais que nós temos aí do Direito ao Paraná, que é para fortalecer. É isso que nós precisamos, para que nós não caímos no erro aí de perder o Brasil de novo para um representante de esquerda. É preciso união, é preciso menos ego, menos briga e união. Então, aqui você tem uma parceira aqui em Londrina, não tenha dúvidas. E, se puder, quando puder, venha para Londrina tomar um café comigo. Pode deixar que isso vai fazer com a nossa satisfação. Querida, um beijo para ti, que Deus te abençoe. Aos nossos internautas, muito obrigado pela companhia. Eu vou deixar aqui também as redes sociais da Jéssica. Acompanhe o trabalho dela, um trabalho fenomenal. E acompanhe os nossos vídeos também. Faça a sua inscrição, ative seu sininho. Você sabe, o de praxe aí do YouTube, as falas já viraram jargões, mas o apoio de todos é fundamental para o crescimento do nosso canal. Jéssica, obrigado, Deus te abençoe, e aos amigos, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.